E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para o estudo da geometria analítica, agora adentrando para conhecer circunferência. Se liga, nessa nossa primeira aula de circunferência, vamos estabelecer a definição e a sua equação, tá? Ou melhor, as suas equações. Então, definimos uma circunferência de centro O de coordenadas x0, y0 e com raio Rzinho, como o conjunto dos pontos do plano P de coordenadas x, y, pontos quaisquer, tais que esses pontos sejam equidistantes do ponto O. Como assim? Eu tenho um ponto O disposto no plano. Esse ponto tem coordenadas fixas x0, y0, tá? Ou, para facilitar mais ainda, eu vou chamar aqui de um A e vou chamar aqui de um B. Pronto, vamos estabelecer assim melhor. Porque na hora do desenvolvimento da equação fica melhor enxergarmos A e B. Pronto. A para o valor da abscissa do centro e B para o valor da ordenada do centro. Se liga. Então, se eu considerar qualquer ponto do plano de coordenada xy, tá? Qualquer ponto do plano de coordenada xy, de tal maneira que todos esses pontos possuam a mesma distância. E qual é essa distância? Eu vou chamar de R, que será o raio da circunferência. Essa distância será chamada do raio da circunferência. Então, todos os pontos do plano que eu marcar aqui e tenho sempre essa distância R, com isso eu estou definindo uma circunferência. Então, dado o ponto fixo e pensando em todos os outros pontos que equidistam desse ponto fixo um determinado valor que eu chamo de R, que será o raio da circunferência, isso define o lugar geométrico circunferência, define o que é uma circunferência. É um lugar geométrico tal que, dado um ponto fixo, temos vários outros pontos fixos que equidistam desse, vários outros pontos que equidistam desse ponto fixo. Considerando a junção desses outros todos pontos, o formato a ser desenhado será justamente o da circunferência. Como pensando na prática o meu compasso, fixei a ponta fina do meu compasso e girei com uma certa abertura fixa, tá? Uma certa abertura com tamanho igual, tamanho fixo. Então, ao girar, eu vou estar marcando pontos que são todos equidistantes a esse ponto que foi fixado para o centro da circunferência. Beleza? Enfim, agora vamos para a equação, que é o que nos interessa também, tá? Além da definição. Olha só, como eu já conheço das aulas de ponto, e eu sei o quê? Que na circunferência, qualquer ponto que pertença a ela, o ponto P está aqui, mas o ponto P poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar em qualquer lugar da linha, da circunferência, porque a circunferência é a linha formada, tá? Então, como qualquer ponto poderia estar aqui, e todos esses pontos que estão na linha sempre obedecem o quê? A distância desse ponto até o centro sempre será igual ao quê? A um raio, a um valor fixo, tá? Então, vou utilizar essa informação mesmo para poder construir a equação da circunferência. Eu sei que na circunferência, nessa circunferência qualquer aqui, repare que o centro está disposto em qualquer lugar, tá? A distância do ponto genérico qualquer P até o ponto O, que é o centro, sempre se medirá o quê? O raio, tá? Medirá R. Bom, lá da geometria analítica de ponto, do estudo de ponto, eu sei que distância de ponto a ponto é o quê? A raiz quadrada de quem? Do x do primeiro, que é x, menos x do segundo, que é a, ao quadrado, mais y do primeiro, que é y, menos y do segundo, que é b, ao quadrado. Isso será igual a r. Melhorando isso, elevando ambos os membros ao quadrado da minha igualdade, o que é que eu tenho, meu povo?
mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso será a equação da circunferência. Ok? Isso é uma equação da circunferência. É uma equação reduzida, por assim dizer. Porque podemos expandir isso, desenvolver isso e obter uma equação mais geral, que a gente vai falar também. Por exemplo, nesse caso, eu teria, se eu desse para você algo do tipo x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 9. Automaticamente, isso aqui não é fácil de confundir com a equação de uma reta. A equação de uma reta não possui quadrados, né, expoentes quadrados para as variáveis x e y, e aqui irá acontecer isso, tá? Nesse formato bonitinho, que compara-se totalmente com esse que eu acabei de ver, o que é que eu tenho? Eu tenho uma equação de circunferência, e essa circunferência que eu estou considerando aqui, facilmente, se tiver esse formato, eu vou identificar o seu centro, ou seja, qual é o seu centro nesse caso? O centro é A e B, x menos A, y menos B, que é o formato. Como aqui tem x menos 3, o A vale quanto? 3. Como aqui tem y mais 2, o B vale quanto? Menos 2. Por quê? Porque ao fazer o jogo de sinal aqui deu mais, tá? Só para a gente se acostumar com o formato. E qual é o raio dessa circunferência? Quem é o R? Qual é o raio dessa circunferência? Como aqui eu tenho 9 e pelo formato da equação da circunferência reduzida, no segundo membro eu terei r ao quadrado, isso equivale a r ao quadrado, ou seja, o r vale 3. Então aqui é uma circunferência de centro em 3 menos 2. Se eu quisesse fazer um esboço micro aqui, tá? Eu teria algo do tipo assim. 3 e menos 2. Aqui seria o centro. E o raio dessa circunferência qual é? 3. Então essa circunferência ela intercepta inclusive o eixo x. Por quê? Porque essa distância aqui é 2. Como o raio é 3, vai vir até aqui em cima. Ó. É algo desse tipo. Vai vir até aqui embaixo também. 3, 3. Então ela vai ter esse comportamento mal desenhado. Vai tocar aqui. E aí não está nem parecendo a circunferência, porque assim, aqui é 3, aqui é 3, tá? Então ela vai tocar aqui. Enfim, vou até botar meu 3 mais pra cá. Eu estou fazendo uma micro, bem apertadinho. Pronto. Vai ficar algo mais ou menos desse tipo, na hora de esboçar, tá? Inclusive, se for pedir um esboço, é importante que você saiba se nesse esboço está interceptando, se está tangenciando. Essa daqui está tangenciando o eixo y, tá? Porque eu tenho que pensar nas distâncias do raio, ok? Basicamente isso. Bom, fica aí que eu vou fazer mais um exemplo, tá? E a gente volta. Então, pessoal, seguindo com mais 3 exemplos, na verdade, só para a gente se ligar bem no formato da equação que acabamos de ver para a circunferência, esse tipo de equação onde eu tenho o quadrado de um binômio com x e um quadrado de um binômio com y, tá? Ou simplesmente só o quadrado de x ou só o quadrado de y, somados e igualados a um determinado valor, esse é o formato da equação reduzida da circunferência, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, x mais 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 2, o que é que podemos identificar? Nesse formato, automaticamente identificamos o centro da circunferência. Qual é o centro dessa circunferência? Como aqui é x mais 1 e no formato básico é x menos a, o a vale menos 1. Aqui é y menos 5 e o formato é y menos b, o y vale 5. E o raio dessa circunferência qual é?
Como aqui é r ao quadrado e aqui só tenho 2, o raio vale raiz de 2, tá? Unidades de comprimento. Essa daqui, como eu tenho x apenas ao quadrado, é como se fosse x menos 0 ao quadrado, nesse caso, tá? E daí eu tenho centro 0 para o x do centro, e o y do centro será o quê? Aqui eu tenho y mais 2, portanto, o y do centro é menos 2. E o raio nessa circunferência, como aqui eu tenho 16, o raio valerá 4. Da mesma maneira, eu tenho x ao quadrado, centro para o x é 0, y ao quadrado, centro para o y é 0. Essa é uma circunferência, toda vez que eu tiver só x ao quadrado mais y ao quadrado, é uma circunferência que tem centro coincidindo com o quê? Com a origem do plano cartesiano. Beleza? Igual a 25. E o raio daqui é 5, porque aqui é 25. Bom, se eu quiser esboçar rapidamente, se eu fizer essa, eu vou ter, fazendo bem piquititico, eu tenho aqui 5, ou não, minto, perdão, menos 1, botar nessa escala e tentar ver o que eu posso fazer. Ó, raiz de 2. Como aqui é um tamanho 1, significa que quando eu desenhar a minha circunferência aqui, ela vai ultrapassar um pouco o eixo, tá? Pronto, ela vai ter mais... Porque raiz de 2 vale 1 e pouco, então vai ultrapassar um pouquinho. Só para ter uma noção do desenho, tá? Eixo x, eixo y, origem. Essa daqui eu tenho algo nesse viés. O centro vai estar nesse ponto. Enquanto o centro aqui estava nesse ponto, menos 1 e 5, o centro agora é 0 e menos 2. É um ponto em cima do eixo das ordenadas, no eixo das ordenadas, pertencente. Então o raio é 4, aqui é tranquilo. Só que, deixa eu botar esse menos 2 um pouco para cá. Como aqui é 4, vai até 2 aqui em cima e vem até 6. Sabe por quê? Porque o raio é 4. Então eu faço, vixe, que horrível. Enfim, melhorando um pouquinho só, porque eu não sou obrigado a desenhar perfeito, tá? Se liga, algo desse tipo. Beleza? Eixo Y, eixo X. Entende quando eu falo desse tipo? Se o raio é 4, então a distância de qualquer ponto é 4. Então tem um ponto aqui em cima do eixo Y também, que vai ter distância 4, que é o ponto 0 e 2, e esse outro ponto aqui, 0 e menos 6, tá? Só para ter uma noção, para fazer o desenho correto. Origem. Essa daqui é super fácil de esboçar, porque essa é uma circunferência na qual o centro está coincidindo com a origem. A qual o centro está coincidindo com a origem. Então, raio 5, eu só faço, já sei que aqui vai dar 5, aqui dá 5, aqui dá menos 5, aqui dá menos 5. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Antes de terminar a aula, a gente vai lá dar um pulinho no GeoGebra para brincar com essa equação com o nosso software. Beleza? Fica aí, vamos lá. E aí, pessoal, vamos agora mexer um pouco com a equação reduzida da reta que acabamos de ver lá no quadro. Então, considerando uma equação reduzida no formato x menos 2 ao quadrado, para colocar quadrado, chapeuzinho, 2, mais y menos 3, também ao quadrado, igual a, por exemplo, 4. Ou seja, o que é que eu construo? Aqui o GeoGebra sai bonitinho a equação reduzida, inclusive ela considera como um círculo, porque ela também vai considerar a área interna. Qual é a diferença entre uma circunferência e um círculo? A circunferência é apenas a linha, o conjunto dos pontos equidistantes de um ponto central, tá? O nosso centro aqui está exatamente em 2 e 3, tem coordenadas 2 e 3, como podemos observar aqui, tá? O raio é um raio de tamanho 4. Então, perdão, como aqui tem 4, é o r ao quadrado, o raio é um raio de tamanho 2. 2 para cá, ó, por isso, ó, vai até 4. Quando eu falei na construção lá no 4, são esses cuidados. 2 para cá. Como a distância aqui é 2, então a circunferência ela tangencia o eixo das ordenadas. Por exemplo, se esse raio fosse 3, ou seja, que valesse 9.
a circunferência ela ultrapassa o eixo das ordenadas. E aí ela passa a tangenciar o eixo das abscissas, porque a distância aqui é 3. Tá? São só cuidados na hora de desenhar lá no papel, beleza? Então, eu posso mudar o meu centro, colocando algo positivo. Se eu colocar algo positivo, significa que o centro agora tem coordenadas para x menos 2 e o y permanece 3. Só para ilustrar a equação reduzida que vimos. De forma geral, eu posso construir uma equação reduzida x menos a ao quadrado, mais um y menos um b, da mesma forma que vimos, ao quadrado, igual a um r ao quadrado. Pronto. Cria-se 3 constantes. 3. Vou esconder essa daqui que eu tinha feito. Então, a priori, a GeoGebra eu construí uma circunferência com centro em A e B, tá? Coordenadas A e B, x equivale ao A, o x do centro e o y do centro é o B, e o raio R. Então, se eu aumento o raio, a circunferência ela aumenta, eu tenho aqui várias circunferências. Se eu posso mudar o valor do y, então, obviamente, ocorre um deslocamento vertical, tá? Eu estou mudando as coordenadas B. Eu também posso mudar as coordenadas A. Então, eu posso ter várias circunferências aqui. Por exemplo, uma que tenha 3 e menos 2. A circunferência está aqui. O x é 3, o y é menos 2 e o raio é esse quebrado. Mas, por exemplo, se eu quisesse um raio igual a 3, eu teria isso. Já se eu quisesse um raio igual a 2, deixa eu ver se eu coloco 2, pronto, aqui. Ele tangencia porque essa distância aqui é 2 e vai. Beleza? Eu só vim ao GeoGebra para que vocês vissem a ilustração do centro, da circunferência, perdão. A equação é só jogá-la na forma que ela parece reduzida mesmo e você vai obter a equação e não ter dificuldades. A gente pode aqui traçar retas tangentes, a gente vai vir no futuro também no GeoGebra brincar com retas tangentes, retas que interceptam a circunferência e aí vai. Beleza? É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!